Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Todo mundo triste, todo mundo chateado, após eliminação precoce do Vasco da Gama no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, onde o Vasco conseguiu ser eliminado para a equipe do Nova Iguaçu. E agora as pessoas que apoiaram essa merda dessa SAF no Vasco, dessa empresa maldita, tenta efetivamente encontrar o padre. A gente vai mandar um recado aqui, um para o seu Flávio Dias, outro para o Casimiro. Hoje a gente toma conhecimento aí que finalmente aí nos bastidores aí está se desenhando situações para que a 777 saia do clube antes tarde do que nunca. Muitos se dizendo que a partir do mês de junho a gente pode ter novidades com relação à saída dessa empresa aí do Vasco da Gama, que o contrato seria aberto. Enfim, eu acho que do jeito que está, não tem por que esperar até mês de junho. Se tem alguma coisa para ser colocada à luz, que seja colocada, porque do jeito que está, simplesmente não vai dar. O Vasco precisa se reforçar. Situação que a gente não sabe se o Ramon Dias fica no Vasco, a gente não sabe se simplesmente toda a comissão técnica continua ou se o Alexandre Matos fica ou se ele sai. A situação do Vasco é um turbilhão hoje e neste vídeo a gente vai falar muito sobre isso. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Bom, primeiro eu queria dar uma resposta para esse jornalista, né? Como sempre, fazendo colocações oportunistas, né? Oportunistas às colocações. E ontem ele teve a ousadia, a cara de pau, de colocar a culpa exclusivamente, o principal responsável é o Ramon Dias. Vamos ver o que ele falou? Eu vou colocar aqui uma sobreposição para não me dar direitos autorais, porque eu preciso dar uma resposta para esse cidadão aí, com palavras oportunistas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, soltar para a rapaziada. Depois da vergonhosa atuação do Vasco hoje. Uma vergonha. Me sinto envergonhado, mas eu não faço parte. A gente só transmite. A gente precisa falar muito sobre o que aconteceu hoje taticamente, sobre os erros claros, porque não é porque o Ramon Dias é um cara que fez o que fez ano passado, ou que continua fazendo, que ele tenha adquirido uma jurisprudência para não ser criticado. Ramon Dias é o principal responsável pela eliminação do Vasco hoje, no Campeonato Carioca. Então, tá aí, pessoal, a fala desse cidadão, uma fala oportunista. O seguinte, só para não deixar o torcedor do Vasco cair em engano. Primeiramente, deixa eu mandar aqui as minhas condolências, a minha homenagem à família do Ramon Dias. Para quem não sabe, o Ramon Dias, horas antes do jogo começar ontem, perdeu o irmão dele, tá? Ainda assim, foi profissional, foi para o campo, ontem treinou a equipe. Eu não sei se eu teria cabeça para treinar o Vasco da Gama ontem. Então, parabéns ao Ramon Dias aí pela atitude, pelo profissionalismo, ao Emiliano Dias também. Evidente que não apaga aqui a performance, o Ramon Dias escalou o time mal, disse isso, e o Ramon Dias também fez substituições erradas. Eu queria mandar um recado para esse Flávio Dias. Você faz parte, sim. Você foi um dos responsáveis, dos mentores, por ter colocado essa empresa de merda, essa
porra dentro do Vasco da Gama. Não tira o teu rabo da reta. Não tira, tá? Então, quer dizer que todos os clubes da 777 Partners estão aí, mundo afora, está da tabela, do meio da tabela para baixo. A culpa é só do treinador? A culpa é desse pilantra, desse vagabundo, desse filho de uma puta chamado Josh Wand. Eu já falei isso aqui N vezes. N vezes. Então isso aqui tem que ficar claro. O culpado é esse cara que chegou aqui, prometeu para a torcida do Vasco N situações, tá? Um orçamento igual ao do Flamengo, e não conseguiu cumprir. Tá? Não foi o Ramon Dias que aplicou um estelionato, entendeu? Foi esse cidadão, esse Josh Wand, aí financiado por todos vocês jornalistas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje o Casimiro também foi falar, eu não aceito isso. Também falou que era uma nova era. Eu aqui eu penso da seguinte forma, eu me posicionei contra essa porra, virou SAF, não tem como voltar contra, não tem como torcer contra agora, já virou SAF, não tem como voltar atrás. Certo? Não tem como voltar atrás, já virou SAF. Agora é torcer para dar certo, mas do jeito que tá difícil das coisas darem certas aí no Vasco da Gama, com essa empresa fazendo administração de açougue dentro do Vasco da Gama. Não está dando. Hoje a gente tomou conhecimento aí que existem movimentos internos aí dentro do Vasco da Gama para que essa empresa, no meio do ano, possa deixar o futebol do Vasco da Gama. Parece, dizem, que o contrato será exposto, que até mesmo aí para o Pedrinho, tá, é a gota d'água. Então, o Pedrinho adotou uma postura aí de silêncio por conta dessa situação e a gente vai ter novidades aí nos próximos meses com relação à situação da 777 Partners aqui no Vasco da Gama, certo? Eu quero ver o desdobramento disso. Eu só sei que do jeito que está, não dá para ficar. Alguma coisa tem que acontecer. Poxa, Laureano, mas você falou, cara, que o time era bom. Meu dever com o Vasco da Gama, disputando o campeonato, é eu apoiar a minha instituição. Eu não torço contra o Vasco da Gama. Não torço contra o Vasco da Gama e não vou fazer isso nunca, jamais. Agora, precisa ter uma mudança de direção aí no Vasco da Gama. Então, trago essa notícia hoje para você. Não adianta botar a culpa no Alexandre Matos, botar a culpa, porra, no treinador. Meu irmão, a culpa é dessa empresa que é fudida. Essa empresa não botou um centavo esse ano no Vasco da Gama. Todas as vendas que foram feitas aí, tanto do PEC, do Marlon, foi quem financiou essas 9 contratações que a gente fez. O Vasco, infelizmente, vendeu mais, recebeu mais com venda de jogador do que investiu. Isso é lamentável. Gastou muito, uma infinidade de dinheiro enorme, para simplesmente, tá, trazer jogadores aí que não agradaram o Ramon Dias, também que não agradou a gente, torcedor do Vasco. Então, por mais que o Ramon Dias, repito, tem sim a parcela dele, o Alexandre Matos tem a parcela dele, agora a gente não pode falar, o principal. Para quê? Para financiar quem? Sob qual interesse? Sob qual interesse? Qual o interesse de dizer? Então a gente tem que chegar a ser humilde, parceiro, e falar, essa empresa é uma merda, é um engodo, e a gente pode ter aí, parece que é o começo aí de um fim próximo da 777 Partners no Vasco. Vamos aguardar para ver como que vai ficar, certo? O cara nem as caras bota aqui no Rio de Janeiro. Administra o Vasco da Gama via videoconferência, via WhatsApp. Chapa esquentando aí. Contrato aberto? Veremos. Obrigado aí pela atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu.